Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gi e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que é adubação. Você sabe o que é adubação? Você sabia que você precisa adubar as suas plantas, as suas suculentas que você tem aí na sua casa? E qual que é a importância disso para elas? Não? Então, fica ligado nesse vídeo que eu vou explicar isso e vai ser muito importante para você aí no seu cultivo para conseguir ter suculentas fortes, firmes e saudáveis. Então bora pro vídeo. A adubação significa alimentar a sua suculenta com nutrientes. E o que são nutrientes? Nutrientes são substâncias que encontram-se nos alimentos que todo ser vivo necessita para o seu crescimento, desenvolvimento e reprodução. Então, existe uma quantidade grande de nutrientes que todo ser vivo precisa para que o seu organismo, o seu corpo funcione de forma equilibrada, forma saudável, para que ele possa crescer, possa se desenvolver e possa se reproduzir. As plantas, né, nossas suculentas também, elas precisam desse nutriente. As plantas, elas são autótrofas, ou seja, elas produzem o próprio alimento. Então, através do processo da fotossíntese, que é absorver a energia solar e converter ela em energia, ela se alimenta através disso. Porém, essa alimentação é básica, não tem todos os nutrientes que ela precisa. Vamos fazer uma comparação. Se nós comermos apenas arroz e feijão, que é a nossa alimentação básica, ali tem alguns nutrientes, vitaminas que nós precisamos, mas não tem tudo. Se a gente só comer arroz e feijão, vai faltar outros tipos de alimento, de nutrientes que nós precisamos. Então nós precisamos complementar essa alimentação, essa refeição, com o quê? Uma carne, verduras, legumes, frutas, né? Então nós formamos um conjunto alimentar ali, né, que proporciona diversos nutrientes que nós precisamos. Né? Talvez não proporcione todos, mas ali já proporciona uma refeição, né, mais completa, que já vai proporcionar bem mais do que apenas o arroz e feijão. Assim é a planta, assim são nossas suculentas. Só a energia solar possui alguns nutrientes, algumas vitaminas que elas precisam, mas não é somente aquilo. E o solo, né, que às vezes as pessoas pensam que ela se alimenta do solo. Não, as plantas não se alimentam do solo. A função das raízes é prover sustentação para a planta, né, manter ela fixada no chão ali, e ela absorver outros nutrientes que ela precisa, que ela não consegue produzir sozinha através da sua própria alimentação. Então, de onde vêm esses nutrientes? Os nutrientes, eles são compostos orgânicos, eles vêm de composto orgânico, então ele vem de matéria orgânica. Então, folhas, quando a suculenta ela está lá na natureza, né, a natureza provê para ela todos os nutrientes que ela precisa. E esses nutrientes vêm de folhas que caem, galhos, restos de animais mortos, frutos, entre outros, que vão se depositando no chão, vão se decompondo e eles vão liberando os nutrientes para que eles sejam absorvidos pelo solo, né, com as chuvas e tudo mais, e a planta então vai buscar através das raízes esses nutrientes para ela se alimentar. E os nutrientes vão fornecer a energia necessária e tudo mais que ela precisa para o seu bom crescimento, desenvolvimento e até mesmo reprodução. Então, só que quando nós compramos uma suculenta, né, na floricultura, ela vem plantada em um vaso, em um substrato, só que ali aquele substrato nem sempre tem todos os nutrientes que ela precisa, né? Porque não é a mesma coisa da natureza, né? Ali é um substrato, só que ele às vezes vem faltando nutrientes, faltando compostos que provêm esses nutrientes para ela.
Então nós precisamos complementar essa adubação, complementar essa nutrição dela para que ela possa crescer firme, forte, saudável. Quando nós, por exemplo, temos deficiências em nutrientes, quando nós não nos alimentamos direito, nós sentimos no nosso corpo, né? Nós sentimos cansaço, dores, entre outros problemas. Nós vamos no médico, conversamos, ele pede uma bateria de exames para nós e detecta lá, você está com deficiência, né? Com falta de tal nutriente, tal vitamina. Eu vou te passar esse suplemento, você toma e repõe aquilo que está faltando e você complementa com uma alimentação mais saudável. Ótimo, né? A gente segue todas as recomendações e o nosso corpo recebe os nutrientes que estão precisando, as vitaminas, através do suplemento. Nós mantemos uma dieta saudável que ele nos passa e pronto, nós voltamos a ficar bem. Só que no caso das suculentas, das plantas, elas têm um metabolismo diferente. Elas não vão dar o alerta logo assim, passou, ficou 3 dias sem nutrientes, a gente sente rapidamente, né, no nosso corpo. Elas vão demorar para dar sinais. Por quê? Porque elas têm um metabolismo mais lento. Então, quando você perceber esses sinais, que são o quê? Por exemplo, folhas deformadas, ela não cresce, ela não se desenvolve, começa a ficar com manchas nas folhas, começa a surgir pragas, doenças nela, já passou um grande período que ela está sem aquele nutriente. E às vezes, quando você vai correr atrás de suprir a necessidade dela, muitas vezes é tarde. Não dá tempo da gente suprir esses nutrientes e ela acaba sendo prejudicada muito, ou até morrendo. Então, nós precisamos fazer uma boa adubação antes desses problemas acontecer. Nós não vamos esperar que chegue nesse ponto, né? Claro que às vezes acontece, né? Só que não tem como a gente também fazer exames na nossa planta, um exame de sangue nela, para saber, que está faltando esse nutriente, eu vou lá, compro e aplico nela. Então, o que nós fazemos? Nós vamos ter que adubar ela, dar os nutrientes. E como que nós fazemos isso? Hoje em dia, no mercado de jardinagem, nós já encontramos uma grande variedade de adubos, né, fertilizantes que nós podemos estar utilizando nas nossas suculentas. Tá? E quais adubos, quais os nutrientes que as nossas suculentas precisam? Bom, existem 2 grupos de nutrientes no reino vegetal que as plantas precisam, né, nossas suculentas precisam. Os macronutrientes e os micronutrientes. Macro vem de grande, então macronutrientes são nutrientes que ela precisa em grande quantidade, e micro vem de pequeno, que são nutrientes que ela precisa em menor quantidade, mas não quer dizer que ela não precise desses nutrientes. Eles não são tão importantes como os macro, mas têm sua função e suas necessidades, só que um pouco menor. Dentro dos macronutrientes, nós temos os 3 famosos que talvez você já tenha ouvido falar, que são o NPK. Você já deve ter ouvido essa sigla NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Tá? As letras NPK não são abreviações do nome desses nutrientes, tá? São a nomenclatura que elas recebem, que esses elementos recebem na tabela periódica. Então, por isso que a P de fósforo, né? Fósforo é F, né? Não. P porque é na tabela periódica ele recebeu a letra P para representar esse elemento. Então, o nitrogênio, fósforo e potássio, ele tem uma função, tem uma importância muito grande para as plantas, né? São os nutrientes principais. E os micronutrientes têm uma variedade muito grande de micronutrientes. Eu vou citar alguns, como cloro, o boro, zinco, molibdênio, ferro, cálcio, magnésio, manganês, enfim. Tem muitos outros ainda e cada um tem a sua importância. Então, é importante você complementar esses nutrientes
Por quê? Porque você não sabe se o solo, né, onde a sua suculenta está plantada, seja num jardim, seja num vaso, ele vai suprir todos esses nutrientes. Ele pode até ter alguns desses nutrientes, né, mas talvez não tenha todos, ou talvez não tenha a quantidade que a sua suculenta precisa. Então, quando você vai comprar um adubo, vai procurar um fertilizante, você vai procurar um que possua esses dois grupos de nutrientes, os macro e os micronutrientes. Você encontra no mercado, né? Como eu falei, o mais famoso deles que você ouve falar aí é o NPK. Né? Só que eu já ouvi falar NPK 10, 10, 10, 14, 6, 8, 8, 12, 20, por exemplo. O que são essas numerações? Essas numerações representam a porcentagem de cada nutriente naquele adubo. Então, por exemplo, um NPK 10, 10, 10, ele tem 10% de nitrogênio, 10% de potássio e 10% de fósforo. Ou seja, ele tem uma quantidade equilibrada desses nutrientes. Quando são variados os números, 14, 8, 12, por exemplo, segue a mesma ordem: nitrogênio, fósforo e potássio, é a quantidade de cada um. Só que uma quantidade maior ou menor significa fins específicos. Por exemplo, o nitrogênio, a função dele é crescimento e desenvolvimento celular. Então, quando ele tem uma taxa maior de nitrogênio, significa que você vai proporcionar um crescimento melhor da sua planta, né? Então, tem cada um desses macronutrientes, eles têm fins específicos. Então, aí vai depender do que você quer que a sua planta produza, de como que você quer que a sua planta se desenvolva, tá? Mas, se você não sei o que eu quero, ou não quero nada, eu só quero que a minha planta cresça firme, forte, saudável. Então, você pode dar uma nutrição equilibrada, né? Um NPK 10, 10, 10 está ótimo. Só que, como eu falei para vocês, não tem só os macronutrientes, vocês têm os micronutrientes que também, mesmo que ela precise de uma quantidade menor, também são importantes. Eles têm as suas funções para a planta, eles também estão responsáveis por algo na planta, né? Então, quando você for comprar um adubo, um fertilizante, você vai procurar um que tenha os dois grupos unidos, os dois grupos juntos. Então, por exemplo, esse aqui, ó, é um fertilizante NPK 10, 10, 10. Né? Mas olhem, reparem aqui, ó, além do NPK, que é o 10 e o 10, 10, ele também tem, ó, mais micros, ou seja, ele além dos macros, ele também tem os micronutrientes que você pode estar complementando aí na adubação. E quais micronutrientes vêm? Aí varia de um fabricante para outro, a quantidade de micronutrientes que tem, né? Cada um, alguns proporcionam mais, outros menos, mas é muito fácil, é só você olhar no rótulo, aqui tem a lista, né, de todos os nutrientes que vêm. Acho que a câmera não vai focar, mas aqui, se você olhar atrás de todos os fertilizantes, você vai encontrar sempre a listinha dos micro e macronutrientes e a quantidade que ele vem de cada um deles. Esse outro aqui, por exemplo, ó, esse já é um NPK também, só que esse tem uma formulação diferente, ó, 15, 9, 12. Tá? E além disso, ele vem com os micronutrientes também, tá? Além dos macronutrientes. E aqui atrás, né, ele vem também... Opa, aqui, ó. Aqui também, talvez a câmera não mostre, aqui também tem a quantidade de cada elemento que ela possui, tá? Então você encontra diversos tipos de fertilizantes. Além do mais, você encontra fertilizantes líquidos, como esse aqui, em pó, como esse aqui, só que esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um fertilizante já específico, tá? Ele só tem o cobre, o sulfato de cobre, então ele não é composto por macros e micros, ele é composto apenas pelo cobre,
Então, por exemplo, se você sabe que a sua planta está precisando apenas de cobre, né, ela está com deficiência de cobre, então você pode complementar apenas com o cobre, né? E esse aqui é em pó, né? Em pó você mistura na água e você ou rega o substrato, né? Ou molha o substrato e as raízes vão absorver, ou alguns são foliar, ou seja, você vai regar as folhas, né, da sua suculenta e ela vai absorver através das folhas. E nós temos esse aqui, que é em forma de cápsulas. Ó, esse aqui é um dos melhores em forma de cápsula. Por quê? Porque ele tem uma tecnologia que ele possui todos os nutrientes dentro das cápsulas, você mistura ele na terra e ele vai liberando aos poucos. É o famoso adubo de liberação lenta. Então ele vai liberando aos poucos os nutrientes e a planta vai absorvendo. Então não libera tudo de uma vez. Quando você compra, por exemplo, esse de líquido ou em pó, que você mistura e rega, quando você vai regar, ele já libera tudo de uma vez. Às vezes não dá tempo da planta absorver tudo e você acaba perdendo uma parte desse adubo, né? Já o de liberação lenta, ele vai liberando aos poucos, ele demora para se decompor totalmente, então você tem um grande período aí de adubação. Geralmente esses aqui ele vem falando quanto tempo ele dura, por exemplo, 5 meses. Então você colocou lá no substrato, ele vai levar 5 meses para se decompor totalmente. Então por 5 meses ele vai liberando aos poucos os nutrientes e a planta vai absorvendo aquela quantidade que ela precisa e vai ficar adubado por aquele tempo. Já esses aqui que são líquidos ou em pó, você tem que fazer a adubação com mais frequência, em 15 em 15 dias ou em 20 em 20. E como que eu vou adubar? Né? Qual que é a quantidade correta? Quanto de adubo eu coloco nas minhas plantas? Aí, pessoal, não tem como você errar se você seguir as orientações do fabricante. Todo adubo vem com instruções de uso, a medida correta que você deve usar, o tempo necessário que você deve utilizar o adubo. Seguindo essas recomendações, não tem erro. Você vai proporcionar uma adubação bem equilibrada e bem correta para suas plantas, tá? Então todos têm recomendações de uso, ó. Então aqui vem toda a quantidade necessária, vem explicando para quais plantas esse adubo é importante, né? De quanto em quanto tempo. Então siga sempre as recomendações do fabricante. Nada de falar assim, não, eu quero minha planta que cresça rápido, que floresça logo, eu vou tá mandando colocar uma colherzinha de chá, vou colocar 2, vou colocar 3, vou entupir minha planta de adubo para que ela fique cresça muito mais rápido e dê flor muito mais rápido. Não adianta. Primeiro que você vai estar desperdiçando adubo, porque como eu falei, a planta tem um metabolismo devagar, ela não consegue absorver assim tudo de uma vez. E outra que às vezes se você adubar demais também, você pode estar prejudicando, né? Porque tanto a falta como o excesso de nutrientes é prejudicial para qualquer ser vivo. Né? Quando nós temos deficiência, nós sentimos no nosso corpo. Quando nós temos a mais também nós sentimos no nosso corpo os problemas. Então, não adianta querer atropelar as coisas, querer fugir da natureza e querer dar uma de que sabe das coisas e acha que vai estar ajudando. Não, você vai estar prejudicando a sua suculenta e o seu bolso também, porque vai acabar muito mais rápido o seu adubo e você vai gastar dinheiro à toa, tá? Então sempre siga as recomendações do fabricante. Se você seguir as recomendações do fabricante, se você proporcionar essa adubação complementar para suas suculentas, pode ter certeza que você vai ter suculentas mais saudáveis, melhores, mais bonitas e com maior imunidade a pragas e doenças, né? Não quer dizer que ela vai ficar livre de doenças e pragas. Só quer dizer que você vai dar uma proteção a mais para ela. Ela vai se sentir mais forte. Assim como quando nós estamos com o nosso corpo todo equilibrado, bem nutrido,
nós temos uma imunidade maior e ficamos doentes menos vezes, mas não quer dizer que a gente não fique doente, às vezes acontece, mas o outro da gente é adoecer, né? Mas é com menos frequência, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você tem alguma dúvida sobre a nutrição, qual é a nutrição necessária, sempre pergunte no local onde você vai comprar pro vendedor. Eu tenho suculentas lá, tenho tal suculenta, qual adubo você me recomenda? Ele vai te passar, né, uma recomendação aí dos melhores adubos. Mas se você, às vezes, no local onde você compra, a pessoa não tem conhecimento sobre isso, ela não apenas seja um fornecedor, não sabe muito bem sobre isso, para não ter erro, utilize sempre esse, o NPK 10-10-10 mais micronutrientes. Não esse especificamente, mas eu quero dizer assim, essa formulação. Por quê? Porque aí é uma formulação equilibrada, como eu falei, 10-10-10, ou seja, você está dando uma nutrição equilibrada para a sua planta, né? Mais os micronutrientes, então não tem erro, né? Pode ser em pó, pode ser o líquido, pode ser em cápsulas, tá bom? Mas essa é ideal. Agora, se você quer especificamente alguma coisa que a sua planta cresça mais forte ou que ela floresça, que dê frutos e tudo mais, né? Aí você conversa com o vendedor ou busca informações com alguém que tem um conhecimento maior sobre isso, para ela estar te indicando a melhor formulação, tá bom? Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida sobre adubação, sobre qual é o melhor adubo, você pode estar enviando suas dúvidas pelos comentários, né? Pode estar comentando aí, ou pelo e-mail, né? Eu vou deixar o e-mail aí do canal que você pode estar fazendo as suas perguntas ali também, tá bom? Então eu agradeço de coração a sua presença, por ter assistido o vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.